mensagem que nós preparamos e com esforço, com coragem, diante das oportunidades que vão surgir no nosso dia a dia, saibamos colocar em prática um pouco mais dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Enquanto o Cristiano fazia a oração e a gente consegue elevar-se um pouquinho mais no nosso padrão vibratório, nos vem à mente situações, momentos e pessoas que já partiram e que nos são queridas. Enquanto o nosso irmão nos conduzia pela oração, lembrei-me do meu pai. E imediatamente lembrei do meu avô. E imediatamente fui envolvido por um sentimento de gratidão. Gratidão a esses dois irmãos, a esses dois amigos, que são os responsáveis por eu estar aqui hoje, dentro de um centro espírita. Guiaram meus primeiros passos dentro da doutrina dos espíritos. Sei que não sou ainda aquilo que eles esperam de mim. Sei que não sou ainda aquilo que Deus e que os céus esperam de mim. Mas sei que estou no caminho. Há muito o que melhorar. Há muito o que ser feito. A reforma que eu preciso realizar no âmago do meu ser, nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, são inúmeras ainda. Mas graças a Deus que estamos dentro do centro espírita. E nada melhor do que no centro espírita Caminho da Luz, que poderia ser também a Caminho da Luz. Então, meus irmãos, desde já eu quero agradecer a presença de cada um, que gentilmente, pacienciosamente, vou me oferecer os dois ouvidos e certamente, se nós nos mantermos unidos, daqui a alguns minutos, quando nós retornarmos para os nossos lares, para os nossos afazeres particulares, estaremos bem melhor do que quando aqui nós chegamos. Confia no Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, o apóstolo dos gentios, na minha opinião sincera e modesta, depois de Jesus, obviamente, aquele que mais soube divulgar e espalhar o Evangelho do Cristo. Acredito que demoraria muito mais tempo para que o cristianismo se espalhasse pelo nosso planeta se não fosse o trabalho incansável deste homem que no início perseguia os cristãos e depois, ao encontrar-se com Jesus a caminho de Damasco, realizou uma mudança brusca em sua vida. Já estava pronto, mas faltava-lhe o convite. E naquele dia, naquela tarde, encontrando-se com o Cristo, ele aceitou o convite de Jesus. Segue-me. Utiliza toda a tua força, toda a tua fé, toda a tua energia para espalhar a boa nova, de levar a todos com quem se encontrar, seja através da fala, seja através da escrita, seja através da carta, o Evangelho de Jesus. O meu Evangelho. E numa destas cartas, enviada aos Hebreus, escreve Paulo de Tarso que Jesus de Nazaré, que Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Jesus de há 2000 anos atrás, meus irmãos, ele não mudou. Ele não é um mero personagem que ficou nos livros sagrados, mas alguém que continua participando da história das nossas vidas. Jesus está sempre presente, ao contrário dos nossos irmãos que esperam a vinda do Cristo novamente, e o que nós respeitamos, obviamente. Jesus não voltará, porque ele não foi, ele continua aqui junto a nós.
está batendo a porta da nossa casa íntima, dos nossos lares, esperando que nós abrimos esta porta para que Ele entre em nossas vidas, para que Ele entre na nossa casa íntima, para que Ele entre dentro do nosso lar. Como falávamos ontem, Jesus, Ele não violenta a nossa consciência, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Ele entrará em nossa vida, entrará em nossa casa, a partir do momento que nós abrirmos as portas para que Ele entre e faça morada dentro do nosso ser. Jesus, embora crucificado naquela tarde fatídica, embora tendo sido maltratado, chicoteado no seu corpo de carne e osso, não findou no madeiro. A sua mensagem e o seu evangelho não terminaram naquele dia. Pelo contrário, se libertaram e continua conosco nos dias de hoje e prosseguirá, meu irmão Cristiano, por toda a eternidade junto a nós. O evangelho de Jesus é infinito, é imortal, porque o evangelho do Cristo, ele tirou de Deus diretamente do Criador, e sendo o Criador também infinito, a sua mensagem é infinita. Jesus, esse mestre inigualável, ele não se limita a assistir passivamente a nossa caminhada, meus amigos. Ele participa dela ativamente. Ele está conosco tanto quanto nós estamos com Ele. É preciso receptividade para que o Cristo opere em nós as maravilhas que nós tanto necessitamos. Há um ditado que diz que nós não conseguimos ajudar quem não deseja ser ajudado, e não se deixa ajudar. E para que o Cristo, para que o seu poder curador nos cure das nossas mazelas físicas e principalmente espirituais, é necessário que nós façamos a nossa parte, deixemos que Ele haja em nós com o seu magnetismo, com o seu poder, com o seu amor, com a sua boa nova, com a sua mensagem. E apoiado nesta verdade, o Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, livro que nós estamos estudando aqui na casa, na quarta, afirma que Jesus continua curando cegos, iluminando nossos caminhos e guiando-nos os passos. Jesus é aquele amigo que não se ausentou, que não se ausenta nunca. Jesus é aquele pastor que continua preocupado, que não perdeu o interesse em proteger as suas ovelhas, os seus rebanhos. Jesus, meus amigos, como falava o nosso querido irmão Cristiano, é o governador espiritual da Terra. Ele encontra-se no nosso planeta desde a sua formação. E a nossa ciência afirma hoje que o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, um pouco mais, um pouco menos. E o Cristo já estava aqui coordenando, arquitetando, manipulando energias e as forças da natureza, para que o nosso planeta se transformasse no que ele é hoje. E aqui a vida inteligente surgisse. E nós, espíritos imortais, ganhamos este planeta, essa nave espiritual, essa nave espacial, para nos servir de escola,
para nos servir de hospital, para nos servir de oficina de trabalho. Escola, porque aqui nós aprendemos os verdadeiros valores da vida. Hospital, porque aqui nós curamos as nossas mazelas da alma. E oficina, porque aqui nós também podemos trabalhar as nossas reformas, as nossas mudanças, trabalhar na obra do Criador, sendo coparticipantes das tarefas que vão fazer com que esse planeta se transforme aos poucos em um lugar melhor para se viver. Dessa forma, nós não podemos nos dizer perdidos, porque no livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos luzeiros afirmam que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia à nossa humanidade. E sendo assim, nós não podemos nos dizer perdidos, sem saber para onde ir, porque Jesus veio nos mostrar o caminho a seguir, e é o seu Evangelho, os seus ensinamentos para nós, a bússola que diz por onde devemos andar. Nós não podemos afirmar que não sabemos como agir, porque Jesus, sendo o nosso modelo, devemos buscar agir como Ele agiu. Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações, sejam elas boas ou não boas, antes de agir, deveríamos perguntar: o que faria Jesus em meu lugar? E assim saberemos como proceder. E Jesus vindo nos mostrar o caminho, meus irmãos, sendo para nós o seu Evangelho a bússola que nos guia por esse caminho, sabia que nós precisaríamos de uma lanterna, de uma candeia, de uma luz que iluminasse esse caminho. E rogou ao Pai que nos enviasse um Consolador prometido. E há mais ou menos 150, um pouquinho mais, 157, 158 anos, eis que surge em Paris, na França, através das mãos do intelecto e da sabedoria de Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, uma nova era para a humanidade. E é essa doutrina que serve para nós espíritas que aqui estamos. E para aqueles que quiserem vir participar dessa agremiação, a lanterna, a luz que ilumina esse caminho. E certamente é muito mais fácil seguir por esse caminho, iluminados pela doutrina espírita. Não que as demais religiões, não que as demais crenças não sejam importantes, mas se nós estamos aqui, é porque o Espiritismo nos basta, e é dele que nós precisamos. Se não nos fosse útil, estaríamos em uma outra agremiação. Se não fosse para nós aqui possível encontrarmos as respostas que nós tanto queremos e que não encontramos lá fora, estaríamos em um outro ambiente, certamente. E como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, Jesus exerce um poder sobre a Terra e sobre os que aqui habitam. Mas esse poder, meus irmãos, é exercido pelo amor. E o amor não se impõe. Eu tenho um irmão espiritual e que também é consanguíneo, que é filho da mesma mãe e do mesmo pai, e ele é pastor evangélico. E uma vez nós conversando a respeito da liberdade de expressão, do livre-arbítrio, que muitas vezes nós cristãos, se não agora no passado, queríamos impor o cristianismo. Tanto que em algumas situações, alguns exércitos marchavam com
com uma cruz no peito e uma lança ou uma espada na mão, e queriam levar na marra o cristianismo aos demais povos. E ele me disse assim: Amarante, o Evangelho de Jesus não fere, o Evangelho de Jesus não magoa, o Evangelho de Jesus acalma, tranquiliza, acalanta. Não podemos fazer do Evangelho do Cristo uma arma. Não pode ele ser imposto. O Evangelho tem que ser aceito de coração, com a alma. Porque o Cristo sempre foi manso, nunca em nenhum momento ele usou de violência. Por que nós, que nos dizemos cristãos, vamos agir com violência e sermos radicais com aqueles que pensam diferente? Então esse poder que Jesus exerce sobre nós e sobre o nosso planeta é através do amor. E muitas vezes, nas nossas fraquezas, porque nós somos ainda fracos e frágeis na nossa fé. A nossa fé é menor que um grão de mostarda. E quem conhece a semente de mostarda sabe que ela é pequenininha. E foi o próprio Cristo que disse que a nossa fé ainda é menor que aquele grão. Porque ainda temos muito o que aprender e o que vivenciar para nos fortalecer nas nossas convicções, na nossa fé inabalável. E diante dessas fraquezas, um sentimento de desconfiança se apodera de nós e acabamos descrendo desse poder. Acabamos descrendo do amor de Jesus para conosco, seus irmãos menores. Jesus é nosso irmão. Jesus não é o único Filho de Deus, como nos foi ensinado no passado. Jesus foi criado tal como nós fomos criados, simples e ignorantes. E se nós todos chamamos Deus de Pai, independente do nome que nós damos a Ele, Jeová, Alá, grande arquiteto do universo, Ele é o nosso Pai. E se é nosso Pai, somos irmãos. E o próprio Cristo, quando ensinou os seus discípulos a rezar, quando eles assim o pediram, o que disse Jesus? Como iniciou Jesus a oração? Pai nosso que estás no céu. Se fosse só Jesus, Filho de Deus, ele teria dito meu Pai e não Pai nosso. Quando ele diz nosso, ele inclui toda a humanidade como sendo filhos de Deus e, consequentemente, irmãos. E quando nós desconfiamos do poder do Cristo, nós quebramos essa ponte, esse elo que nos une a Ele. Nós perdemos a confiança nesse Jesus, que é para nós o modelo e guia, quando Ele não realiza as nossas vontades. E aí nós agimos como crianças birrentas, que quando pedimos algo ao nosso pai, ao nosso irmão, aquele que pode nos estender a mão, e ele não atende o nosso pedido, nós ficamos com raiva, fazemos birra. Mas o amigo sincero, quando Jesus diz não para nós, é porque ele, na condição de amigo sincero e leal, não vai aplaudir quando nós estivermos errados. O amigo verdadeiro, ele não nos oferece mais um copo de bebida quando nós já estamos embriagados, meus irmãos. Muitas vezes Jesus diz não atende às nossas preces, justamente porque Ele nos ama. Porque se Ele dissesse sim ao que nós gostaríamos, isso poderia representar aquele último passo para o precipício de problemas ainda maiores. Nem sempre nós sabemos o que estamos pedindo. Mas Jesus, que é esse intermediário entre nós e o Criador, sabe o que nós necessitamos, sabe o que cada um precisa e nos estende de acordo com as nossas necessidades, mas também conforme as nossas obras, conforme o nosso merecimento.
Porém, mesmo dizendo não às nossas rogativas, Ele vai continuar iluminando o nosso caminho, colocando ao nosso lado aqueles que Ele envia em seu nome, aquilo que no Espiritismo nós chamamos de seus prepostos junto a nós, os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, que nos guiam, que nos protegem, que nos inspiram a tomar as boas resoluções. Como nós dissemos antes, é preciso que nós caminhemos com Jesus tanto quanto Ele caminha conosco. E muitas vezes nós não conseguimos chegar a esse padrão vibratório mais elevado. E precisamos daqueles que estão mais próximos, acima, obviamente, mas mais próximos de nós, que é o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, os espíritos amigos, e que fazem esse papel de auxiliares diretamente do Cristo, e que veem, que nos inspiram. Levanta-te e anda. O Senhor é contigo, tenha bom ânimo. E esses irmãos, sendo dispostos, não nos abandonam. São os mensageiros do Cristo. São aqueles enviados por Ele, a fim de que nós não fiquemos órfãos, não nos sintamos sozinhos nesse mundo de provas e expiações. E assim mesmo, há momentos que nós estamos tão baixos no nosso padrão vibratório, que nós não conseguimos sair daquele redemoinho no qual nós estamos. E assim mesmo não ficamos desassistidos. Se eu não conseguir ouvir a voz desses irmãos soprarem na minha mente, levanta-te e anda, caminha firme, porque tudo passa. Eles vão em um amigo, eles vão em um familiar que esteja um pouco mais equilibrado, que esteja no padrão vibratório mais elevado, e vão inspirá-lo. Procura o amarante que está perdido, que está desequilibrado. Estende a mão amiga a ele, empresta teus ouvidos para que ele possa desabafar, falar um pouco das suas angústias, das suas tristezas. Abraça-o fraternalmente. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? E se esse amigo não pudesse fazer presente, esse familiar não pudesse fazer presente, daqui a pouco o celular faz aquele som de notificação e nós recebemos de alguém alguma mensagem edificante. Que bom se todas as mensagens que nós recebêssemos pelo WhatsApp fossem edificantes. Então nós nunca ficamos desamparados. Jesus é esse amigo que nunca se ausenta de nós. Nós vivemos pedindo aos bons espíritos que nos iluminem o que é justo, façamos. É natural. E não é errado pedirmos ajuda quando estamos necessitados. Mas é justo também, meus irmãos, nós considerarmos a necessidade de que cada um de nós deve fazer brilhar a sua própria luz, como disse Jesus. Brilhe a vossa luz. E isso está lá no Evangelho de Mateus. Que é necessário nós deixarmos que essa centelha divina que o Criador colocou dentro de nós brilhe através das nossas obras, através da nossa fé, através da nossa esperança, através da nossa oração. E nós todos sabemos que quando nós oramos, não precisa ser aquela oração em voz alta, não precisa ser aquela oração gritada em voz, acreditando que Deus é surdo. A oração, ela pode ser feita pelo pensamento. E quando nós estamos orando, quando nós estamos conversando com Deus, quando nós estamos conversando com Jesus, quando nós estamos fazendo a nossa prece, direcionando ela a quem a memória nos seja cara, nós nos elevamos no nosso padrão vibratório. E quanto mais nós vibramos, mais brilha a nossa luz. E quando a luz se faz presente, as sombras e as trevas se afastam, porque elas não gostam da luz. Não estamos falando aqui
dos nossos irmãos que ainda vivem nas sombras, dos nossos irmãos que ainda se comprazem no ódio, no sentimento de vingança. Estamos falando das nossas próprias sombras, das nossas próprias trevas íntimas que ainda existem dentro de nós. Quando nós deixamos a nossa luz vibrar, a nossa luz brilhar, essas trevas aos poucos vão se afastando, vão diminuindo. Os sofrimentos, as angústias, as ansiedades, as depressões vão aos poucos diminuindo. E a nossa vida e o nosso dia aqui na Terra se torna muito mais feliz e mais proveitoso. Eu me recordo de Chico Xavier. Todos nós sabemos que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, quando eu digo Chico, parece que eu sou íntimo, quem dera ter conhecido esse homem. Infelizmente não foi possível, mas nós temos aí inúmeras obras que ele psicografou. E eu acredito, irmãos, que embora ele diga que aquelas obras fossem única e exclusivamente dos espíritos, ali também tinha um pouco do Chico. E quando a gente pega um livro que foi psicografado por ele, é como se nós estivéssemos pegando em nossas mãos um pouco daquele homem, um pouco daquele espírito, porque ali tem o seu suor, tem a sua dedicação, tem o seu sentimento, tem o seu intelecto, tem a sua sabedoria. E quando nós pensamos nele, se ele não puder vir até nós levamos até ele o nosso pensamento. E mesmo pequenos ainda, não insignificantes, porque para o Chico até o verme, depois do puxão de orelha que Emmanuel deu nele, era importante. Por que nós não seríamos importantes? E a nossa lembrança, a nossa gratidão não vai chegar até ele, tocá-lo e fazer com que ele se sinta mais feliz ainda do que já é. Esse espírito, Chico Xavier, eu fico imaginando nas esferas em que ele habita hoje, a paz, a tranquilidade, a calmaria que esse espírito deve vivenciar. E chegaremos lá. Chegaremos ao nível de Chico, e Chico chegará mais alto ainda, porque foi o próprio Jesus que disse que tudo que ele faz, tudo que ele fez, nós também conseguiríamos fazer, e muito mais ainda. Porque o progresso ele é contínuo, é incessante. Já não somos mais hoje a pulga do leão que, infelizmente, devorava os primeiros cristãos nas arenas. Temos muito que caminhar ainda, mas já não somos tão pequenos como éramos no passado e como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que somos hoje espíritos melhores do que há 100 anos atrás. Quando nós vamos a algum lugar desconhecido, nós precisaremos de um guia que nos mostre o caminho a seguir. Com Jesus se dá o mesmo, meus irmãos. A Terra, o planeta onde nós vivemos, é um lugar de muitos perigos para os espíritos ainda frágeis e inseguros que somos. Somos almas ainda imperfeitas e facilmente tomamos atalhos perigosos para a nossa real felicidade. Em alguns momentos porque o planeta onde nós vivemos nos oferece caminhos e atalhos perigosos, onde a felicidade se apresenta no início, se insinua ali no começo da caminhada, daquele atalho, mas ela não se apresenta no fim da jornada. Porque esses caminhos, para que nós sigamos por esses caminhos fáceis, basta a satisfação do nosso orgulho, basta a satisfação do nosso egoísmo. E quando nós encontramos a felicidade, e a felicidade através do orgulho e do egoísmo, nós estamos plantando sementes não boas na terra e na lavoura da vida. E nós sabemos que somos livres na hora de plantar, mas nós nos tornamos escravos na hora de colher.
E a terra nos oferece esses caminhos e esses atalhos que são perigosos. Se nós não tivermos o cuidado, se nós não vigiarmos e não compreendermos que essa felicidade se dá à base do nosso orgulho, do nosso egoísmo, em detrimento da felicidade alheia, lá adiante, quando nós chegarmos, às vezes não precisa nem chegar no fim dessa caminhada, na metade da caminhada, nós já vamos estar sofrendo as consequências de termos seguido por um atalho errado. Mas Jesus é o nosso guia. Ele é o nosso modelo, que nos levará por uma viagem segura. Mas para isso é preciso ter fé. Nós temos que ter a mesma fé daquela mulher que sangrava há mais de 12 anos, que tinha aquela hemorragia que não cessava, e que quando soube que Jesus passaria por ali, desejou apenas e o fez encostar nas vestes do Cristo, porque sabia que seria curada. Ela apenas tocou nas roupas do Cristo e imediatamente a hemorragia cessou. É esse tipo de fé que nós devemos ter. Essa fé no Cristo. Saber da possibilidade real de Ele curar as nossas mazelas da alma. Porque são essas mazelas que fazem adoecer o nosso corpo. Quando a doença aparece, quando ela aflora no nosso organismo físico, é porque o nosso espírito, esse espírito que nós somos, já vem doente de muito e muito tempo. E se nós permitirmos que o Cristo, o seu Evangelho, a sua mensagem, o seu exemplo, o seu modelo, haja sobre nós, certamente já estaremos recebendo as doses homeopáticas para a cura da nossa alma. Nós precisamos ter a fé daquele centurião romano chamado Cornélio, que quando o seu servo adoeceu, disse a Jesus que não era digno, que nem precisava que Jesus fosse até a sua casa curar o seu servo, que bastava apenas que Jesus quisesse, que Jesus dissesse que seu servo seria curado, e o seu servo receberia a cura. E então, quando ele disse isso a Jesus, diante dos seus discípulos e de outras pessoas que o acompanhavam, o Cristo comentou que em toda Israel não tinha ainda presenciado tamanha fé. Um centurião romano, que não era judeu e que não se intitulava como um seguidor do Cristo, mas que tinha a fé, a certeza de que Jesus curaria o seu servo, que para ele não era um simples servo, era um amigo, era um irmão, e que estava enfermo e que precisava de ajuda. E o servo foi curado. Quantas vezes nós titubeamos na nossa fé? Quantas vezes nós duvidamos que Jesus pode operar em nós as maravilhas que nós necessitamos? Mas é preciso acreditar, é preciso se mover, porque a cada um conforme as suas obras, conforme o seu merecimento. Nós estamos passando por momentos difíceis no nosso planeta. Nós saímos de uma pandemia, da qual muito pouco nós aprendemos, mas que foi importante. Nós entramos em guerras entre irmãos, entre povos, e que estas guerras nos abalam. Logo em seguida surge esse conflito entre Israel e o Hamas. Não é de um povo contra outro povo. E isso tudo nos abala, nos aflige, nos perturba. Hoje, com o avanço das comunicações, com o avanço da internet, nós ficamos sabendo em tempo real o que acontece do outro lado do mundo. E essas guerras colocam em dúvida, colocam em xeque a bondade de Deus.
misericórdia de Jesus, levando ao ponto de algumas pessoas nem acreditarem mais, ou deixarem de acreditar na providência divina. Mas não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós não estamos em uma nau, nós não estamos em uma nave à deriva. Tem um comandante desta nave, e esse comandante é Jesus. E ele está atento. Embora nós tenhamos o livre-arbítrio, na condição de crianças espirituais, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade é vigiar. A hora, o momento que nós, como humanidade, colocarmos em risco o nosso planeta, ele vai dar uma puxada nas rédeas e fazer com que as coisas aconteçam como elas devem realmente acontecer. Nós não estamos a sós, nós não estamos sós, nós não estamos à deriva, nós não estamos perdidos nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. Jesus é o comandante, é o guia, é o modelo, confiemos nele, mas façamos a nossa parte. Comecemos as mudanças por nós mesmos. O que nós podemos fazer para melhorar a situação do nosso planeta? Nós, enquanto indivíduos, que não temos o poder político e nem econômico em nossas mãos, para mudarmos essas situações, para mudarmos, para pacificarmos esses povos que estão em guerra, orar, vibrar positivamente, pedir pela paz, pedir para que aqueles irmãos possam se deixar influenciar pelos propósitos do Cristo e se pacifiquem. E em vez de construir bombas e destruir cidades e existências, comecem a usar esses recursos para plantar na terra a semente que vai acabar com a fome, que em vez de construir, de fabricar máquinas bélicas, construam, fabriquem utensílios agrícolas, máquinas agrícolas para saciar a fome da nossa humanidade. Mas nem só de pão material viverá o homem. Precisamos do alimento e do pão espiritual. E é o que nós estamos fazendo hoje dentro de um centro espírita. Que possamos sair daqui saciados, então, na nossa fome e na nossa sede de conhecimento, da verdade que nos liberta das nossas ignorâncias e dos nossos preconceitos. Era o que nós preparamos para hoje, que cada um possa retornar para os seus lares em paz, que continuem se fortalecendo cada vez mais na nossa fé, nas nossas convicções e na certeza de que dias melhores estão no porvir. Nós não somos donos deste planeta. Nós estamos aqui de passagem, recebemos esse presente maravilhoso, saibamos cuidar dele. Não apenas plantando árvores ou cuidando do nosso meio ambiente, mas cuidando do nosso ambiente espiritual, do âmago do nosso ser, com bons pensamentos, com boas ideias, mas principalmente com boas atitudes. Que essa paz nos acompanhe, meus irmãos, que o que aqui nós aprendemos hoje seja interiorizado. De nada adiantará se nós sairmos ali para fora e deixarmos aqui dentro o que foi ouvido e o que foi dito. Há muito ainda a aprender. Mas tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto nós ouvirmos falar em amor, de tanto nós ouvirmos falar em perdão, de tanto nós ouvirmos falar em paciência, em caridade, em benevolência, um dia nós estaremos praticando todos esses sentimentos, sem ser necessário esforço e vigilância.
virá ao natural. Encerramos assim essa primeira parte, essa primeira etapa do nosso encontro. Convido os irmãos a fazermos mais uma vez a nossa oração de encerramento, para depois darmos início à primeira terapia. E assim sendo, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Criador. Agradecer ao Senhor de nossas vidas por mais este dia, por mais esta oportunidade bendita, pelo aprendizado de hoje, pelo alimento que colocasse à nossa mesa, que nutre o nosso corpo e é que é fruto do nosso trabalho digno e honrado. Agradecer pelo alimento espiritual que recebemos na noite de hoje, que nos chegou através dos ensinamentos espíritas. Agradecer pelos fluidos, pelo magnetismo curador, por esse ambiente agradável que nos foi preparado. Agradecer também a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho, pela sua boa nova, pelos seus exemplos de como nós devemos seguir, proceder e agir na nossa caminhada evolutiva. Agradecer aos bons espíritos que nos assistem. Agradecer a Allan Kardec por ter codificado a doutrina dos espíritos. Agradecer aos mentores desta casa que se fizeram junto a nós, nos inspirando, nos transmitindo boas ideias, nos transmitindo bons pensamentos, substituindo através do magnetismo, através das irradiações, através dos fluidos, as nossas células enfermiças por células sadias. Certamente retornaremos fortalecidos para os nossos lares. Certamente voltaremos melhores do que quando aqui nós chegamos. Que tenhamos, irmãos, uma boa noite de sono. Que seja um sono reparador para o nosso corpo físico. Que, semi-libertos do corpo, na condição de espíritos, possamos nos encontrar com aqueles que nós amamos, com aqueles a quem a memória nos é cara, com o nosso anjo guardião, com aqueles que Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, permitir que venham até nós e passarmos horas agradáveis junto a eles, nos abraçarmos fraternalmente, matarmos um pouco da saudade, diminuirmos um pouco desse sentimento que muitas vezes é melancólico em nós. E amanhã, quando nós acordarmos para as nossas atividades terrenas, possamos estar cheios de boas energias, cheios de ânimo, para continuarmos a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui na Terra, se for os desígnios de Deus, obviamente. Que saibamos aproveitar as oportunidades para sermos úteis aos nossos semelhantes, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, aos desconhecidos que porventura passarem diante de nós. Não percamos a oportunidade de sermos úteis, irmãos. Há tantos companheiros de jornada que precisam de apoio, que precisam de uma mão amiga, que precisam de ouvidos para desabafar, para chorar suas mágoas, um ombro amigo, uma mão estendida. Que tenhamos a sensibilidade de saber sentir-os e aproveitemos para sermos coparticipantes da obra divina. Boa noite a todos os irmãos. Assim seja.